e ter uma preparação, uma afinidade. Se Deus ele respondesse a Isaac da maneira que ele queria, no instalar de Deus, talvez não teria esse amadurecimento que Isaac teve com o tempo. Então, quando a gente continua lendo, Rebeca diz: é melhor que eu morra. Eles estão lutando dentro do meu ventre e eu começo a ficar maravilhado com a história de Jacó. Jacó, quando eu preguei uma certa feita aqui, que eu falava que a palavra Jacó era trapaceiro, ou até mesmo enganador. Mas hoje eu já tenho um conceito diferente. A gente foi buscar a palavra de Jacó em hebraico, Yaakov, que significava, estava mais próximo de ser significado aquele que persevera, aquele que sustenta, aquele que segura, aquele que é protegido por Deus. Então, o homem que a gente tinha como linha de pensamento, um homem que era trapaceiro, hoje eu vejo que é um homem protegido por Deus. Glória a Deus. Então, quando a gente dá continuidade na leitura, a gente vê que Jacó, Deus ele tinha prometido para Rebeca que Jacó seria o primogênito. Mas como é que isso poderia acontecer? Se Jacó nasceu por último, o primogênito seria Esaú. Mas como aqui no capítulo 31, no capítulo 22, Rebeca ouve o que o pai Isaac fala para Esaú. E o que eu fico mais maravilhado é que o homem, ele sempre tem um motivo. A mulher não. A mulher, aqui no capítulo 27 fala assim: e amava Jacó, e amava Isaac, Esaú, porque se saboreava das suas caças, porque ele era perito de caça. Então Isaac ele amava a Esaú por um motivo, porque a sua caça é o filho favorito. Mas no mesmo versículo fala assim: e Rebeca amava a Jacó. A mulher não tem nem motivo, ela ama e pronto, acabou. O homem sempre tem um motivo, não, porque esse aqui é meu filho favorito. Mulher não, eu amo a Jacó. Então a gente já vê aqui um homem já sendo desprezado pelo pai, já de vez. Aí Rebeca ouve Esaú falando, Isaac falando a Esaú que ele fosse lá buscar uma caça para preparar o alimento para ele, para que ele comesse e automaticamente o abençoasse. Rebeca ela corre, vai até Jacó e fala: Jacó, vai depressa, pega um novilho, traz para mim que eu vou preparar do jeitinho que o teu pai gosta, porque ele vai dar primogenitura ao teu irmão. Ela tinha convicção, irmão. Deus ele tinha falado com ela: o mais velho servirá o mais moço. Deus ele tinha falado com ela. Ela sabia, ela tinha convicção no Deus que tinha falado com ela. Ela disse: não, eu preciso impedir, porque muitas das vezes a gente humano se precipita. A gente quer dar a bênção, a gente quer abençoar alguém, mas não sabe por que essa pessoa está passando por isso. A gente se precipita, mas uma mulher de Deus, quando tem uma convicção, ela diz: ei, não, Deus falou comigo e eu preciso interferir, porque senão meu marido vai terminar fazendo uma bobagem. Porque muitas das vezes a gente, quando não tem mais a sensibilidade, a gente começa a querer fazer coisa pela nossa própria força. Rebeca olhou para Jacó e falou assim: vai, prepara o melhor novilho, traz para cá que eu vou preparar o novilho da maneira que teu pai gosta. Vai lá, corre. Ei, mãe, mas eu estou querendo ser abençoado. Se eu levar isso para ele, me passando por Esaú, meu irmão, ele pode pegar e me amaldiçoar ao invés de me abençoar. Ele diz: vai e caia sobre mim essa maldição, mas faz o que eu estou te mandando. Jacó foi, pegou o melhor novilho, trouxe e ela preparou. Aí ele fez: e agora? O quê? Como é que eu vou me passar pelo meu irmão, eu sendo liso e ele sendo um homem peludo? Ele diz: calma, que eu já tenho tudo planejado. Se camufla com o pelo do novilho,
Quando chega lá, teu pai já vai estar meio cego. Ele não vai conseguir te enxergar. Aí ele vai te apupar. Quando ele te apupar, ele vai sentir teus braços cabeludos e vai pensar que é teu irmão. Aí tá tudo certo, ele vai te abençoar e tu, pronto, faz com a bênção do Senhor. Ele foi fazer. Quando chegou lá, no capítulo 27, versículo 22 de Gênesis, Jacó fala assim: chega mais para cá. Quem és tu? Sou eu, teu filho Esaú. Ele é Esaú mesmo? A voz é de Jacó. Chega mais para cá, porque é culpar. Começou a passar a mão dele. Aí viu, realmente, é peludo, eu acho que é meu filho Esaú. É Esaú mesmo, é? Não é Jacó? Sou eu, Esaú. Deixa eu distorcer melhor para tu dar glória a Deus. Muitas das vezes a gente, por se precipitar, a bênção já estava com ele, irmão. Ele seria o descendente. A Bíblia diz que no costume deles, no tempo lá, era irrevogável uma promessa. Se ele falasse, eu prometo, por isso que Jacó fala assim, promete antes que tu vai me dar o direito da primogenitura, era irrevogável, era martelo batido, não podia mais voltar atrás. Então Jacó já tinha convicção que ele seria o primogênito, pelo que Esaú desprezou. A Bíblia fala que e saiu Esaú desprezando a primogenitura. Aí deixa eu distorcer uma palavra antes que a gente fez. A gente se precipita, sabendo que a vitória é nossa. Porque às vezes a gente não aguenta esperar um pouquinho assim. Mas Deus diz, ei, espera mais um pouquinho, que há de vir virá. Oh, aleluia! O que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Jacó chega, o pai dele pergunta: é tu mesmo, meu filho Esaú? Ele fala: sou eu. Mas quando chega lá no capítulo 27, versículo 38, ele fala assim: ele luta com o anjo, melhor dizendo, capítulo 32, versículo 26, disse: deixa-me ir, pois já rompeu o amanhecer. E Jacó respondeu: não te deixarei ir, nem antes de tu me abençoares. Capítulo 27, porque perguntou-lhe como se chama, e ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutasse com Deus, e como homem prevaleceste. Glória a Deus. No capítulo 27, o pai dele pergunta: como é o teu nome? Ele diz: sou eu, Esaú. No capítulo 32, o anjo pergunta: deixa eu ver se tu vai dar o braço a torcer. Como é o teu nome? Jacó. Olha para uma coisa diferente. Por que ele não diz que era Esaú? Porque às vezes é necessário a gente reconhecer. Porque se ele dissesse que ele era Esaú, ele ia continuar no erro que ele cometeu lá atrás. Fala para o teu irmão: não continua da forma que tu está. Aleluia. Glória a Deus. Fala com convicção: não continua da forma que tu estás. Porque lá na frente pode custar caro. Deus ele mandou o anjo para dizer: como é o teu nome? Bora. A hora de tu se redimir. Vai ficar nessa até quando se passando pelo teu irmão. Bora. Como é o teu nome? Glória a Deus. Ele diz: meu nome é Jacó. Ele diz: agora sim. Teu nome agora não vai ser mais Jacó. Teu nome agora é Israel. Porque eu tenho uma cidade para tu cuidar. Glória a Deus. Eu tenho um povo para tu cuidar. Ele começa a ficar desesperado quando ele está fugindo para voltar à casa onde Deus ele prometeu que ele iria voltar para a terra que ele iria voltar. Ele se desespera, pega a sua família de
ele tinha construído no reinado de Jetro, seu sogro, e caminha com a família durante o deserto. Ele diz: eu vou levar a minha família para a terra de onde eu saí, porque a promessa de Deus foi que eu iria voltar para lá. Ele saiu de lá fugido do irmão. Aí Deus prometeu a ele: você vai voltar para lá. Mas para Deus completar a obra na vida dele, ele primeiro teve que se corrigir, porque Deus ele não poderia fazer ele voltar na terra que ele tinha saído desconcertado da forma que ele saiu de lá. Ele diz: ei, vamos fazer logo um acordo, tu se organiza com o pai e a gente volta, porque se tu não se organizar, tu vai ficar peregrinando aqui com a tua família até tu dar o braço a torcer, como é o teu irmão. É Esaú ou Jacó? Pode ficar alimentando o seu ego. Tu diz: eu acho que Deus ele vai me perdoar, sabendo que não. Não, eu fiz isso aqui, eu cometi esse erro aqui, mas Deus ele vai me perdoar. Ei, Deus ele diz: aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Como é que Deus vai te perdoar se tu não quer deixar o que tu está fazendo de errado? Confessa e deixa, porque mora que não estátua de tradição, porque ela olhou para Sodoma e Gomorra e sentiu o desejo de voltar. A Bíblia diz que na tradução de ela olhar para trás, não é só simplesmente olhar, é o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra. Ele diz: ei, eu te trouxe aqui para tu se redimir. Tu não vai continuar assim, da maneira que tu saiu de lá. Ou tu se conserta, ou tu vai ficar como uma estátua de sal, parado, rodando no tempo, e nada vai acontecer, porque eu sou Deus, eu sou os teus pensamentos. Aleluia! Eu que sei o tempo certo, eu que tenho a chave do inferno, eu que tenho a porta que abre, eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aleluia! O tempo é meu, eu faço a hora que eu quero. Jacó, a Bíblia fala que ele trabalhou 7 anos por amor de Raquel, a sua esposa. Mas só que como ela era primogênita, era a filha mais nova, o tempo lá não poderia a filha mais nova casar primeiro do que a primogênita. Então o Jetro, seu sogro, manda ele trabalhar por 7 anos. Diga comigo, 7 anos. 7 anos. Só para ver se vocês estão comigo. Ele trabalha por 7 anos. Quando ele trabalha 7 anos, ele fala assim: Jetro, tu acha que não já está na hora de tu me abençoar com a minha amada? Eu já trabalhei por 7 anos. Está mais do que certo do Senhor preparar o casório. Ele está certo, vou chamar os convidados. Quando chega lá, como eles tinham a tradição de colocar o véu no seu rosto, ele casou e não poderia tirar o véu antes de chegar na lua de mel. Quando chega lá, no outro dia, a Bíblia fala, eles coabitaram. Quando chegaram lá, ele levanta o véu. Oxe, quem é essa? Lia. Eu trabalhei por 7 anos pela dona Raquel. E por que ele me deu a Lia? Ei, para o teu irmão, é bom demais enganar, né? E quando chega a tua vida, você enganar. Aí tu esqueceu que tu enganou o teu pai e tu enganou o teu irmão por causa da primogenitura. Agora, por causa da primogênita, tu está sendo enganado. Tu me enganou por causa da primogenitura. E por causa da primogênita, tu está sendo enganado. Tu queria Raquel, mas tu recebe Lia. Para tu entender que é da forma que eu quero, é da forma que tu quer. Primeiro se obedece às regras. Depois você vai ser abençoado. Glória a Deus. Tu já percebeu que aqueles que estão em busca de um milagre são mais aqueles que quebram princípio? Deus, eu preciso de um milagre. Amém. E vou te dar um milagre. Mas por que tu está precisando desse milagre? Não porque eu fumei muito e hoje eu estou com câncer e preciso de um milagre. Deus, amém. Eu vou te conceder esse milagre.
Deus ele vai cuidar. Não tenho mais câncer. Aí o rapaz respira bem fundo e diz: ai, não vi a hora de fumar mais uma vez. Ei, aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Está pensando que se tu continuar desse jeito, tu vai ser livre, né? Tu vai continuar preso, sendo escravo do pecado. Ei, confessa, deixa, porque Deus ele quer fazer o melhor. Deus ele está preso, ele não pode fazer nada por tu enquanto tu mesmo não te ajudar. Ei, venha a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu, o Pai, vos aliviarei. Glória a Deus. Está cansado? Fala, meu irmão. Está cansado? Busca o Pai. Glória a Deus. A gente acha que vai ser assim, do nada. Não, irmão, tem um preço a ser pago. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos se ele quisesse Raquel. Ele trabalhou. A Bíblia fala que dessa vez já não foi com o mesmo prazer, irmão, do que a primeira. Porque o primeiro amor é bom demais. Mas eu quero ver 7 mais 7. Foi o que? 14 anos trabalhando, meu amigo. A força já precisa mais agora de um auxílio. E qual é o auxílio que Jacó ele precisava? Reconhecer que Deus estava com ele. Às vezes a gente diz: eu estou cansado, eu não quero mais, eu vou entregar. Já faz tempo que Deus ele disse que ia voltar, não voltou. Ei, continua trabalhando. O que há de vir, virá. Oh, glória! Todo trabalhador é digno do seu salário. O que há de vir, virá, irmãos. Mas primeiro se conserta. Não perde esse foco. Para Deus dar continuidade. Porque Deus ele não recomeça, irmão. Ele dá continuidade. Quem recomeça somos nós, se rendendo a Ele. Ele dá continuidade porque Ele diz: eis que vos preparei lugar. Ele foi preparado. E por incrível que pareça, eu acho que já está pronto. Estou pronto para essa garota. Glória a Deus. Jacó ele trabalha 14 anos por amor a Raquel. E quando ele consegue a vitória, Raquel é estranha também. Ele diz: meu Deus, que prova é essa? Lembrando que Jacó, por ser descendente de Abraão, Isaac, ele também estava debaixo da bênção. Ele também era um filho próspero. Ele diz: eu vou prosperar. A bênção que meu pai me deu foi para multiplicar a descendência. Como é, se repetiu mais uma vez, como é que eu vou cumprir a palavra que Deus ele nos ordenou, nos abençoou, se a minha esposa amada, querida, ela é estéril? Aí eu falo mais uma vez: não é por acaso, tudo tem uma afinidade. Glória a Deus. Não cai uma árvore, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Aleluia. É tudo no seu tempo. Olha o poder, vai falar. É tudo no seu tempo. A gente fica confuso às vezes vendo a bênção que a gente pediu nos trazer um prejuízo futuro. Eu orei tanto para que eu tivesse uma esposa, eu orei tanto para que Deus ele mandasse essa bênção, mas eu estou sem condições de mantê-la. E agora? Continue na volta. Que Deus ele fala contigo hoje é que continue, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo esse propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Jacó ele queria que Deus o abençoasse com a filha, com a esposa, e tudo virasse flores. Mas ele agora estava com 2 mulheres, uma querendo competir com a outra. 2 irmãs, ao invés de darem descendentes a Jacó, começaram a competir uma com a outra. Começaram a querer dar mais filhos do que a outra.
ela sabendo que a irmã estava em desvantagem por ser estranha, ela começou a querer que Jacó desse mais filhos. E Jacó dá filhos a ela. Mas Jacó deixava bem claro a Bíblia que ele o amava a Raquel. Ele não amava a Lia. Lia ela foi uma esposa frustrada, porque ela queria tanto um casamento, mas Deus deu um casamento a ela frustrado. Deixa eu distorcer para tu entender o que está falando contigo. Tu estás querendo tanto algo que Deus ele pode permitir tu ter, só para te mostrar que não era isso que ele queria contigo. Não, deixa eu falar. Às vezes tu diz, Deus eu quero, eu tenho certeza que é isso. Essas coisas que eu pedi ao Senhor é meu, Deus é meu. Aí o irmão diz, não é seu. Eita. Aleluia, Deus. É difícil a gente aceitar o não, mas é necessário, porque muitas das vezes a gente compra uma briga, carrega um fardo que não é nosso. Glória a Deus, aleluia. Aprende isso aqui hoje. Resposta de Deus é sim ou não. Me pergunta, e se Deus ficar calado? Fique quieto também. Glória a Deus. Resposta de Deus é sim ou não. Tem muita gente que Deus está demorando demais para responder. Eu vou fazer por conta própria, hein? Tu vai quebrar a cara e vai voltar se reconciliando. Glória. É no tempo dele. Se conserta aqui, para tu não ficar. As palavras são duras, mas são palavras de vida eterna. Ele diz, ei, pode ir. Ele olha para o discípulo e pode ir. Ele diz, nós iremos para onde, Pai? Que só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Deus. Eu não tenho para onde ir se não for ter que seguindo, Jesus. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Ele confia em mim. Confia em mim. Glória a Deus. Porque Deus ele é poderoso. Ele olha para Israel e diz, ei Israel, quantas promessas eu fiz e não prometi? Por acaso não sou eu o filho do homem para que minta, nem filho do homem que para que se arrependa? Glória a Deus. Ele não se arrepende do que ele prometeu. Os dons de Deus são dons sem arrependimento. Ei, mas deixa eu te dizer, da mesma forma que ele dá, se você negligenciar, ele diz, ei, vem cá, tem gente querendo esse mesmo dom que eu te dei. Fica no olho mais um pouquinho, porque tu está negligenciando o dom que eu te dei. Olha para o teu irmão só para ele acender aquela chama. Ei, fala, ei, fala com mais força, ei, volta a fazer a obra. Lembra do primeiro amor. Glória a Deus. Deus ele está com saudade de te ver fazendo a obra com aquela vontade, com aquela convicção que diz, ei, eu vou chamar os irmãos para consagração, eu vou chamar os irmãos para o círculo de oração, mesmo que só venha um ou dois, mas ele está contigo. Oh, aleluia. Deus ele diz, não desista, continue, persista, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Eu tive uma experiência de quinta-feira. Estava eu, Leandro e Romito, e a esposa do nosso Leandro. Eu falava, meu Deus, eu vou ficar sozinho. Hoje é culto com a mocidade ainda nem chegou. Por isso que eu coloco. Por isso. Hoje é a nossa volta, depois de tanto tempo, era para estar todo mundo aqui feliz, se alegrando comigo. A gente tem que se alegrar porque era um culto que não tinha mais e hoje está se retornando. Mas cadê o povo? Aí Leandro olhou para mim e disse, calma, agora. A gente não está aqui, a gente cultua e Deus está com a gente. Glória a Deus. A gente quer desistir, irmão. Quando eu pego no microfone e vou dar continuação ao trabalho, chega todo mundo de uma vez. Mas calma, que vai chegar tempo que não vai ser preciso convidar. Continue.
Vamos repetir comigo. Continue. Continue. Que Deus ele é fiel e poderoso para fazer infinita mais do que pedimos e que pensamos. Glória a Deus. Queria pedir para o nosso irmão